E é precisamente com essa insegurança, né, que a gente gera a falta de renda fixa. Ou seja, uma renda que pode oscilar entre R$ 1.000 e R$ 4.000, ela pode ser decisiva para uma família. Imaginando aí alguém que sustente seus filhos, sustente o seu núcleo familiar de alguma forma, que não pode contar com o seu salário, não tem certeza se o dinheiro vai entrar, certamente fará menos investimentos também. Comprará menos a longo prazo. Isso pode sim gerar uma recessão econômica, imaginando que sem segurança trabalhista, a insegurança financeira pode impactar na economia global, no consumo e, acima de tudo, nos serviços. Hoje, grande responsável pela formação e geração de empregos na sociedade. Então, fique atento aí que certamente o conceito de uberização é bem importante para esse tema. Para entender melhor a ideia de uberização, é preciso imaginar que, com o processo de autonomia ou automatização e relações mais flexíveis entre empregadores e empregados, o serviço só será remunerado à medida que ele é executado. Ou seja, o motorista de Uber, ele pode ficar o dia inteiro na rua, mas ele só recebe nos momentos em que ele está transportando o passageiro. Isso faz com que os momentos em que ele não está transportando, ele não tenha ganhos e tenha gastos, muitas vezes com alimentação, gasolina, combustível e manutenção do veículo. Isso reduz ainda mais os seus ganhos. Isso reduz ainda mais a sua remuneração mensal. E isso certamente pode ocasionar uma precarização da mão de obra, precarização do trabalho. Hoje o processo de uberização já é visto de maneira negativa, principalmente com aplicativos que exploram ainda mais os seus colaboradores, exemplos do iFood, do Rappi, esses aplicativos de entrega de uma forma geral, dentre outros serviços. Mesmo os médicos já vêm sofrendo com essa relação flexível, né? Nós temos aí grandes marcas, grandes nomes que fazem o contato apenas entre o profissional e o seu cliente, pegam uma parcela desse valor, acirra a competição, imaginando que podem existir inúmeros profissionais cadastrados no sistema, reduz o preço, claro, mas tem como consequência uma remuneração menos valorizada. Então, é bom também trabalhar com os aspectos negativos dessas novas relações de trabalho. A proposta de redação que depreendemos desse tema, para ir direto aí à sua prática de produção textual, é a seguinte. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo ou argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema As novas relações de trabalho na era da tecnologia, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Visto o tema e as reflexões que a gente já fez sobre ele, é fundamental que a gente consiga definir a situação-problema. E claro, não existe uma possibilidade apenas ou só de situação-problema. Você pode seguir por caminhos diferentes. Então é crucial que você escolha com qual situação-problema você quer trabalhar, porque é isso que vai definir tanto a sua tese quanto o restante da sua argumentação. Então, vou mostrar para vocês algumas possibilidades de situação-problema que estão embutidas aí nesse tema. As situações, então, que você pode trabalhar como problema para esse tema são as seguintes. A precarização da mão de obra. Esse serviço sob demanda e, consequentemente, a mão de obra sob demanda, certamente pode fazer com que o valor dessa mão de obra seja precarizado. Como a gente falou anteriormente, o caso do médico, o caso do motorista do Uber. Isso pode se aplicar a diversas profissões, que com a relação flexível pode se tornar menos valorizada. Temos também a falta de qualificação profissional. Já que a relação ela é mais fluida, mais flexível, também as formações passam a ser. Não é estranho, não é incomum hoje vermos pessoas que mentem sobre seus currículos, visto que não há mais aquela preocupação grande antes de uma contratação específica. Já que agora o próprio profissional oferece seus serviços e é aceito para algumas atuações freelancer
Então, isso pode gerar uma falta de qualificação. O desemprego talvez seja a situação problema óbvia. A despeito do quebra-máquina ser ter sido, né, uma manifestação tanto quanto inusitada, havia a razão que a gerou, né? A sua causa certamente foi o alto índice de desemprego que já volta a assolar a sociedade. E, por fim, podemos trabalhar com a ampliação da desigualdade. Essa questão ela mescla um pouco as situações de problemas anteriores. Tudo isso junto gera, sem dúvida, aumento na desigualdade social no mundo. E a partir dessas situações de problemas, a gente define tópicos que serão selecionados para argumentação. Se você acompanhou todas as nossas videoaulas de redação, você deve saber muito bem o que você vai fazer com os 6 tópicos que a gente vai enumerar. Esses 6 tópicos serão recortados para formar a sua tese e, consequentemente, também estarem presentes nos seus argumentos. Separei aqui alguns para vocês, então. Vamos lá. Bom, temos aí tecnologia e desemprego como o primeiro e óbvio tópico. A tecnologia, ela impacta no desemprego, como a gente viu lá naqueles textos iniciais das profissões que devem deixar de existir. À medida que você desenvolve uma ferramenta tecnológica que automatiza um processo, aquela mão de obra que realizava aquele processo deixa de ser necessária. Então, certamente, a gente tem aí o problema do desemprego. A flexibilização das leis trabalhistas são outro ponto. Elas podem ser vistas como algo positivo e como algo negativo, a depender aí da situação específica. Seja no caso da Azul, que propiciaria emprego para pessoas que teriam mais dificuldade de sair de casa, assim como também o processo de uberização, que é o terceiro tópico. A uberização é a relação de trabalho em que o funcionário só recebe à medida que ele efetivamente está desempenhando a tarefa, ele está produzindo alguma coisa. Ele não tem, então, aí direito ao recebimento de descanso, de horas vagas e coisas que o emprego convencional permitia. A gente tem, com isso, o surgimento de novas profissões. À medida que profissões deixam de existir, novas profissões vão surgindo, exigindo, claro, um conhecimento mais específico. Temos a redução do custo de mão de obra, que, consequentemente, vai reduzir também o custo de produção de qualquer coisa e também o seu preço. Então, viajar pode ser mais barato com novas relações de trabalho. E, por fim, o aumento da concentração de renda. Historicamente, a tecnologia propicia um aumento exponencial de lucro em uma determinada atividade, visto que a máquina você adquire uma só vez e você produz em um número incontável de vezes uma determinada mercadoria. Isso quer dizer que a mais-valia, que é responsável pelo lucro habitual, ela é maximizada quando você introduz a máquina no processo. Então, a mecanização, a automatização e a substituição da mão de obra pela tecnologia faz com que o lucro fique concentrado na mão das pessoas que detêm os meios de produção e não mais a divisão é feita com os trabalhadores. Isso gera concentração de renda, que já é tema no mundo. A quantidade de bilionários ela aumenta à medida que a população mundial empobrece. Há um abismo que vai ficando cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres hoje no mundo, graças às novas tecnologias e às suas relações com o trabalho. Certamente esses são os aspectos mais importantes, não são os únicos, você pode, claro, explorar cada vez mais o assunto, mas acho que a gente tocou nos pontos cruciais desse assunto geral e do nosso tema específico. Portanto, a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula. Um grande abraço para você. Até lá!